Um dos principais argumentos para uma guerra prolongada na Ucrânia é que estamos lá para apoiar a soberania, a liberdade e a democracia da Ucrânia. Esses são valores sagrados, fundamentais para nossa própria identidade e essenciais para a paz. Por isso, temos que continuar lutando. No entanto, o contra-argumento é que a Ucrânia foi simplesmente sequestrada para ser usada como um proxy numa guerra contra a Rússia. Então, qual é a verdade? É uma luta pela soberania, liberdade e democracia ou uma guerra por procuração? Essa questão pode ser resolvida observando como a OTAN tem agido em relação à Ucrânia ao longo desta guerra. Ela tem apoiado ou roubado a Ucrânia de sua soberania, liberdade e democracia. Primeiro, vale a pena notar que esta guerra começou em 2014, depois que Yanukovych foi removido do poder à força. Este foi um golpe que removeu o presidente democraticamente eleito da Ucrânia, o que deveria ser a primeira pista. O golpe também violou a Constituição ucraniana. O golpe não foi apoiado pela maioria da população, e nem mesmo os protestos no Maidan tinham apoio majoritário dos ucranianos. O novo governo foi então descoberto como tendo sido escolhido a dedo pelos americanos antes do golpe. Ou seja, eles decidiram quem deveria estar no governo, quem deveria ficar de fora e como tudo isso poderia ser unido. Então eu não acho que Klitsch deva entrar no governo. Não acho que seja necessário e não acho que seja uma boa ideia. Sim, quero dizer, eu acho. Você pensa em termos de ele não entrar no governo, apenas deixá-lo meio que ficar de fora e fazer seu dever de casa político e tal? Estou apenas pensando em termos de... Acho que Yats é o cara que tem a experiência econômica, a experiência de governar. Ele é o cara, sabe? O que ele precisa é de Klitsch e Tiambok do lado de fora. Ele precisa estar conversando com eles 4 vezes por semana, sabe? Eu só acho que Klitsch entrando, ele vai estar nesse nível trabalhando para Yatsenyuk. Simplesmente não vai funcionar. Sim, não acho que está certo. Ok, bom. Você gostaria que tentássemos agendar uma ligação com ele como próximo passo? Ele conseguiu que tanto Serri quanto Ban Ki-moon concordassem que Serri poderia vir na segunda ou terça-feira. Certo. Então isso seria ótimo, eu acho, para ajudar a colar isso e ter a ONU ajudando a colar. E você sabe que se dane a UE. Não, exatamente. O principal objetivo do golpe patrocinado pelo Ocidente era puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN. No entanto, isso também não refletia a vontade dos ucranianos. De fato, como todas as pesquisas mostraram, entre 1901 e 2014, aproximadamente apenas 20% dos ucranianos queriam a adesão à OTAN. Approximately only 20% of Ukrainians wanted NATO membership. And furthermore, NATO countries also knew. Além disso, os países da OTAN também sabiam que isso convidaria a guerra, pois tentar puxar a Ucrânia para a OTAN provavelmente desencadearia uma guerra civil, já que era impopular. Isso seria especialmente o caso do leste, como muitos alertaram, incluindo o ex-diretor da CIA William Burns, quando era embaixador na Rússia. Portanto, esta era uma guerra que seria lançada contra os ucranianos no leste, como vimos em 2014. No leste, eles não reconheciam a legitimidade deste governo, e uma guerra foi apoiada contra eles. Petro Poroshenko terá dificuldade em reconquistar corações e mentes nesta cidade. Enquanto o povo de Donetsk limpa os destroços de suas casas e meios de subsistência, eles se endurecem contra um presidente que dizem estar matando seu próprio povo. Somos ucranianos, mas eles nos matam, diz este homem. Então, provavelmente precisamos do nosso próprio país, porque essas pessoas em Kiev não são nossos irmãos. Now, after the coup,
Agora, após o golpe, vimos que as agências de inteligência da Ucrânia foram sequestradas. Imediatamente após o golpe, vimos que as agências de inteligência ucranianas foram efetivamente transformadas em mercenários em nome dos Estados US e do Reino Unido. O New York Times relatou em 2014 que imediatamente após o golpe, o novo chefe de espionagem da Ucrânia, que aliás fazia parte do novo governo que os Estados Unidos haviam instalado, entrou no escritório. E a primeira coisa que fez foi pegar o telefone e ligar para a CIA e o MI6 para uma parceria a três, que implicaria recriar as agências de inteligência da Ucrânia como instrumentos a serem usados em uma guerra secreta contra a Rússia. Tenha em mente que apenas uma semana antes, a população ucraniana e as agências de inteligência tinham sido amigáveis com a Rússia, cooperativas. Agora, a parceria da CIA com as agências de inteligência ucranianas, após o golpe, envolvia, como o New York Times também nos conta, a construção de bases secretas na Ucrânia em 12 locais ao longo da fronteira russa, onde a CIA também poderia treinar grupos de comandos ucranianos para entrar na Rússia, espionar a Rússia e roubar equipamentos militares russos, como drones. E não apenas o New York Times, o Washington Post também escreve que desde 2015, embora isso tenha se revelado desde 2014, a CIA transformou os serviços de segurança da Ucrânia em aliados potentes contra Moscou. Um oficial de inteligência dos Estados Unidos explicou que os serviços de inteligência militar da Ucrânia tiveram que ser reconstruídos do zero. Então, novamente, isso foi reinventar todos os serviços de inteligência. De fato, teve que ser construído do zero, porque o anterior tinha um bom relacionamento com a Rússia, algo que refletia os interesses dos ucranianos. Agora, um alto funcionário europeu também observou que no final de 2021, Putin começou a considerar ou estava considerando invadir a Ucrânia, simplesmente porque, bem, uma das principais razões era que ele foi informado de que a CIA e o MI6 agora controlavam os serviços de inteligência da Ucrânia e usariam a Ucrânia como uma base para operações contra a Rússia. Então, novamente, não é do interesse dos ucranianos e não é apoiado pelos ucranianos. Agora também vimos que outros ramos do governo ucraniano caíram sob o controle dos Estados Unidos. Empresas de energia e indústrias ucranianas foram direcionadas para o Ocidente e afastadas da Rússia. De fato, vimos apenas 3 meses após o golpe de 2014 que Hunter Biden, filho de Joe Biden, foi colocado na Burisma. Tanto Hunter Biden quanto um amigo próximo da família do secretário de Estado dos Estados Unidos na época, John Kerry, tornaram-se membros da Burisma. No entanto, Hunter Biden não tinha experiência ou competências nem em gás, nem na Ucrânia. Mas, novamente, isso não era um emprego baseado em habilidades. Agora, as nomeações do governo também precisavam ser aprovadas pelos Estados Unidos, já que qualquer pessoa que entrasse no novo governo primeiro precisava obter o sinal verde de Washington. Isso também foi confirmado pelo procurador-geral da Ucrânia, Viktor Shokin. Em uma declaração, Shokin disse que a coisa mais chocante era que todas as nomeações do governo foram feitas em acordo com os Estados Unidos. Ele ainda argumentou que o comportamento de Washington indicava que, aspas, eles acreditavam que a Ucrânia era seu feudo. Você entende? Em geral, parece-me que houve muitos aspectos diferentes nas relações durante a presidência de Obama em relação à Ucrânia. Na minha opinião, eles consideravam a Ucrânia como seu feudo. O Sr. Biden destruiu o presidente, destruiu a Ucrânia e mostrou ao mundo o quanto ele era um mestre na Ucrânia. E isso se manifestou vividamente em todas as áreas de atividade. Todas as nomeações foram acordadas com o lado americano, especificamente com Biden. Todas as nomeações, até mesmo começando pelo vice-procurador-geral. Quando o procurador-geral Viktor Shokin começou a investigar a Burisma, onde Joe Biden havia colocado seu filho,
Joe Biden fez com que o procurador-geral da Ucrânia fosse removido de seu cargo, apesar de os Estados Unidos até então o elogiarem por fazer um bom trabalho. Agora, ter uma potência estrangeira demitindo seu procurador-geral geralmente não é um bom indicador de ser um Estado soberano adequado. Ele tinha conseguido um compromisso de Poroshenko e de Yatsenyuk de que eles tomariam medidas contra o procurador do Estado, e eles não tomaram. Então eles disseram que tinham. Eles estavam saindo para a coletiva de imprensa e disseram não. Eu disse, nós não vamos dar a vocês $1 bilhão. Eles disseram, você não tem autoridade, você não é o presidente. O presidente disse, eu disse, ligue para ele. Eu disse, estou dizendo a vocês, vocês não vão receber $1 bilhão. Eu disse, vocês não vão receber $1 bilhão. Eu vou sair daqui, acho que era o quê? 6 horas. Eu olhei e eu disse, estamos saindo em 6 horas. Se o procurador não for demitido, vocês não vão receber o dinheiro. Oh, filho da mãe, ele foi demitido. Além da decisão sobre quais ucranianos deveriam ser permitidos no governo, os Estados Unidos também colocaram suas próprias pessoas dentro do governo ucraniano para garantir conformidade. O exemplo mais importante seria o papel do ministro das Finanças. Em 2014, Natalie Jaresko assumiu a posição de ministra das Finanças da Ucrânia e até recebeu um passaporte ucraniano no mesmo dia. Jaresko era uma ex-funcionária do Departamento de Estado dos Estados Unidos e ex-chefe da seção econômica da Embaixada dos Estados na Ucrânia. Assim, ela passou de uma posição em que representava os interesses americanos na Ucrânia para então assumir a posição de ministra das Finanças da Ucrânia. Agora, outros estrangeiros também assumiram posições de alto nível na Ucrânia para garantir que um golpe fosse permanente. Agora, você pode perguntar, e os ucranianos? Como a oposição política reagiria a esse sequestro de seu governo e de seus serviços de inteligência? Bem, as principais oposições políticas do leste foram expurgadas. E quando o principal político da oposição, Viktor Medvedchuk, subiu nas pesquisas como resultado da opressão política, ele foi preso. Eventualmente, ele foi até mesmo despojado de sua cidadania ucraniana. Assim, a mídia ocidental, em vez de defender os direitos dos ucranianos, deu cobertura, assegurando ao público que ele era pró-russo e, portanto, ilegítimo, independentemente de qualquer apoio que ele pudesse ter entre os ucranianos. Irrespective of any support he may have had among the Ukrainians. Agora, os direitos básicos dos ucranianos também foram retirados deles, e vimos essa purga cultural. O primeiro ato do parlamento ucraniano pós-golpe em 2014 foi votar a favor da abolição dos direitos linguísticos das minorias. Isso é bastante dramático em um país como a Ucrânia, dado que cerca de 20% falavam russo como primeira língua, e a maioria dos ucranianos fala russo, se não como primeira, então como segunda língua. No entanto, foi tomada a decisão de que o russo deveria ser removido como segunda língua, o que obviamente teve um grande impacto no sul e no leste da Ucrânia, onde a maioria das pessoas fala russo como primeira língua. Agora, vimos ainda que o novo governo apoiado pelos Estados Unidos proibiria livros, filmes e outras obras em língua russa, não apenas vindos da Rússia, mas em russo. Vimos que a Igreja Ortodoxa também foi considerada um elo cultural inaceitável entre ucranianos e russos. Isso também resultou na suspensão das liberdades religiosas ao suprimir a Igreja. Também vimos vários ataques a igrejas. Mas, novamente, é assim que a liberdade se parece quando é interpretada como liberdade de qualquer coisa russa, até mesmo de sua própria população, na medida em que possuem uma cultura semelhante. Agora, e quanto à mídia? Como os ucranianos reagiriam usando a mídia como um instrumento? Bem, isso também foi desmantelado. A mídia de oposição foi fechada, algumas foram nacionalizadas, grande parte da mídia foi colocada sob o controle do presidente.
E claro, muita dessa censura foi celebrada pelos Estados Unidos. De fato, em 2021, vimos que o ex-embaixador dos Estados Unidos em Moscou, Michael McFaul, celebrou essa repressão aos políticos de oposição, bem como à mídia. Nas palavras de Michael McFaul, a decisão dele de banir redes de televisão pró-Rússia e acusar seu proprietário e aliado de Putin, Viktor Medvedchuk, de traição foi um ato ousado que precisa do apoio dos Estados Unidos. Então lembre-se, esses não são canais de mídia de propriedade de russos. São ucranianos. Mas, novamente, são considerados muito amigáveis em relação à Rússia. Então, novamente, eles também estão banidos. Também vimos que o Foreign Policy Journal celebrou a censura. Publicou manchetes como: o presidente da Ucrânia finalmente mostra suas forças. Volodymyr Zelensky está enfrentando a máquina de mídia pró-russa de seu país. Mais uma vez, qualquer coisa considerada amigável à Rússia na busca por restaurar relações é definida como ilegítima. Afinal, a Ucrânia estava sendo desenvolvida como um proxy. Agora também aprendemos, olhando para a mídia, que em 2025, quando Trump encerrou o financiamento ao SIDE, descobrimos que entre 85% e 90% de toda a mídia ucraniana havia recebido financiamento da USAID. Esta é uma agência do governo dos Estados Unidos, financiando a vasta maioria da mídia ucraniana. E podemos então perguntar, até que ponto a USAID aceitaria qualquer dissidência da posição dos Estados Unidos sobre a Ucrânia? Além disso, a USAID também esteve envolvida no golpe de 2014 e continua profundamente envolvida na manipulação da sociedade civil ucraniana. De fato, este é outro aspecto. A sociedade civil também não poderia ser deixada para os ucranianos, já que os Estados Unidos dirigem e financiam as ONGs que afirmam representar a sociedade civil. Isso é novamente considerado algo normal, que o governo dos Estados Unidos financia as chamadas organizações não governamentais dos Estados Unidos, que então deveriam ter o direito de representar e mobilizar o público ucraniano. E como esse poder é usado? É para elevar o papel da democracia. Não, pelo contrário, é usado para suprimir a democracia, não apenas derrubando o governo. Mas vimos em 2019 que quando os ucranianos finalmente puderam votar, 73% dos ucranianos votaram na plataforma de paz de Zelensky. Na Crimeia as pessoas querem falar russo? Deixem-nas em paz. Legalmente dê-lhes a oportunidade de falar russo. A língua nunca dividirá nosso país natal. Tenho sangue judeu, falo russo, mas sou cidadão da Ucrânia. Amo este país e não quero fazer parte de outro país. Rússia e Ucrânia somos de fato nações irmãs. Conheço milhares de pessoas que vivem na Rússia, pessoas maravilhosas. Somos da mesma cor, temos o mesmo sangue, todos nos entendemos. Novamente, é difícil lembrar agora, mas Zelensky realmente concorreu com uma plataforma de paz. Ele ia fazer a paz com Donbas, com a Rússia, e ia implementar o acordo de paz de Minsk, que o Ocidente estava tentando sabotar. Vimos que ONGs apoiaram manifestações contra esse mandato de paz, que foi denunciado como capitulação. Quando Zelensky foi a Zolote para pressionar pela retirada de armas pesadas da linha de frente, ele foi recebido com ameaças de milícias neofascistas que haviam sido armadas e treinadas pelos Estados Unidos. Então, novamente, Zelensky teve que implorar, em suas palavras, "Eu sou o presidente deste país, tenho 41 anos, não sou um perdedor. Vim até vocês e disse para removerem as armas." No entanto, ele foi novamente recebido com ameaças de que marchariam sobre Kiev. E vimos membros do parlamento, vários líderes de grupos fascistas, todos se manifestando, fazendo ameaças de morte contra Zelensky. E, eventualmente, não havia nada que ele pudesse fazer. De fato, ele teve que aceitá-los em seu governo, o que deu um poderoso veto sobre quaisquer esforços futuros para a paz. Mas não foram apenas os extremistas de direita que os Estados Unidos poderiam usar como instrumentos para controlar qualquer democracia na Ucrânia.
Também vimos que ONGs financiadas pelo Ocidente foram usadas para acabar com um mandato de paz muito popular e democrático. ONGs como o Centro de Mídia de Crise da Ucrânia até publicaram linhas vermelhas do que não deveria ser ultrapassado. Agora, essas linhas vermelhas, novamente, para uma ONG financiada por países ocidentais, incluíam: como ativistas da sociedade civil, apresentamos uma lista de linhas vermelhas que não devem ser cruzadas. A ONG prossegue: caso o presidente cruze essas linhas vermelhas, tais ações inevitavelmente levarão à instabilidade política em nosso país e à deterioração das relações internacionais. Esta dificilmente é uma ameaça muito bem coberta. E as linhas vermelhas que eles alertaram Zelensky para não cruzar incluíam realizar um referendo sobre o formato de negociação a ser usado com a Federação Russa e sobre o princípio de um acordo pacífico. Incluía conduzir negociações sem os Estados ocidentais, fazer concessões em detrimento do interesse nacional, não implementar a política de segurança e defesa do governo anterior, que havia sido substituído. Também envolvia citação: atrasar, sabotar ou rejeitar o curso estratégico para a adesão à UE e à OTAN, e também tentar revisar as leis de idioma ou até mesmo apoiar a Igreja Ortodoxa Russa. E claro, ignorando o diálogo com a sociedade civil, o que significava as ONGs, o que significava os governos ocidentais. Agora essas linhas vermelhas e a pressão dos extremistas de direita não eram nada menos do que uma exigência para abandonar todo o mandato de paz. E funcionou. A democracia foi superada. Zelensky teve que reverter sua posição e abandonar seu mandato de paz. Assim, os resultados das eleições foram efetivamente sem sentido. Contra sua vontade, vimos os ucranianos terem seu governo derrubado, suas agências de inteligência sequestradas, a oposição política purgada, a mídia livre eliminada e os direitos culturais, linguísticos e religiosos suspensos. O voto pela paz, a única voz que tinham, foi abandonado. E quando a Rússia eventualmente invadiu para impor a neutralidade na Ucrânia, em 2022, vimos que os ucranianos também tiveram que se tornar carne de canhão. Ou seja, não apenas os Estados e o Reino Unido sabotaram o Acordo de Paz de Istambul no início de 2022, o que, aliás, Zelensky alertou que levaria à destruição da Ucrânia, algo que os americanos fariam de qualquer forma. Ele disse que alguns estados ocidentais favoreceriam uma guerra longa, mesmo que isso levasse à destruição da Ucrânia, porque permitiria ao Ocidente usar os ucranianos para sangrar a Rússia. Além disso, não é algo que seria feito no interesse da Ucrânia. Acho que todos têm interesses diferentes. Ao mesmo tempo, no Ocidente, há aqueles que querem que esta guerra dure muito, porque isso vai esgotar a Rússia, mas às custas da Ucrânia, às custas de vidas humanas. Isso é definitivamente benéfico para certos países. Agora, após sabotar o Acordo de Istambul, vimos que a OTAN boicotou a diplomacia e as negociações nos 3 anos seguintes com a Rússia. Quando viram o povo, centenas de milhares de ucranianos, sendo mortos no campo de batalha, o principal pensamento foi que não deveríamos nos sentar com os russos, porque isso poderia lhes dar legitimidade. Então, novamente, uma longa guerra foi sustentada e impulsionada. E, de fato, essa guerra dificilmente é vista como favorável aos ucranianos. De fato, os homens ucranianos não têm permissão para deixar o país, e vídeos surgem todos os dias de homens ucranianos que são arrancados das ruas. Eles são jogados em vans e enviados para as linhas de frente. E enquanto na Ucrânia, mães e esposas ucranianas protestam contra o sequestro de seus filhos e maridos, a mídia ocidental não quer mostrar esses vídeos porque teme-se que isso reduza o apoio à guerra por procuração entre seu próprio público. Então eles ignoram a situação dos ucranianos e seu sofrimento porque isso poderia minar o esforço de guerra. Portanto, isso não é realmente apoiar a Ucrânia e o apoio à Ucrânia que está sendo vendido. Isso é apoiar a guerra.
independentemente do que os ucranianos queiram. Agora, vale a pena dar uma olhada para trás, lembrando em 1993, antes de uma decisão ter sido tomada para expandir a OTAN, George Soros apresentou seu argumento sobre o que deveríamos buscar uma ordem mundial, onde a OTAN seria instituição dominante. Mas também, Soros argumentou que as sociedades ocidentais teriam dificuldade em aceitar grandes baixas entre seus próprios soldados, razão pela qual os europeus orientais poderiam ser usados como carne de canhão. Em suas palavras, a combinação da mão de obra da Europa Oriental com as capacidades técnicas da OTAN aumentaria muito o potencial militar da parceria, pois reduziria o risco de baixas para os países da OTAN, que era a principal restrição à sua expansão em guerra. Por outro lado, as restrições por Ucranianos Rússia uma grande preocupação. Assim que agora ao fim do trailer. So, we have nonetheless now reached the end of the line. The war has been lost. NATO has run out of weapons. A guerra foi perdida. A OTAN ficou sem armas e também sem homens ucranianos para lutar e morrer. Os aliados da OTAN agora estão divididos. Como eles devem reagir enquanto a guerra por procuração chega ao fim? Os europeus insistem que apoiarão a Ucrânia, mas a maioria dos ucranianos quer negociações. Eles estão até dispostos a aceitar concessões territoriais para conseguir a paz. Portanto, apoiar a Ucrânia se tornou um eufemismo para manter a guerra e rejeitar a paz. Agora, os americanos estão preocupados que a guerra tenha sido perdida, é claro. E a única coisa que pode ser feita agora é ou assistir ao colapso da Ucrânia, ou a OTAN deve escalar a ponto de poder desencadear uma terceira guerra mundial. E mesmo que isso não aconteça, continuar a guerra empurraria a Rússia em direção à China. Então os americanos agora se desviaram dos europeus. O presidente Trump e a maioria dos americanos querem acabar com a guerra. Trump está pressionando Zelensky a vir para a mesa de negociações, e a mensagem é um tanto clara: esta guerra não pode continuar sem nós, e estamos puxando o plug. Assim, ambos os lados, tanto europeus quanto americanos, estão tomando decisões pelos ucranianos. Os europeus exigem que eles continuem a lutar contra a vontade do povo ucraniano. E dos Estados Unidos, a linguagem é muitas vezes ainda mais direta. Em uma guerra por procuração, não cabe ao procurador decidir quando a guerra termina. Cabe a quem os controla. Nós comandamos o mundo. Este é o mundo da América, ele é nosso representante. Isso termina quando nós dissermos que termina. Não termina quando Zelensky, se ele quiser seguir sozinho, seguir sozinho. Estou feliz que o ajudamos. A Rússia invadiu, nós o apoiamos. No começo, era a coisa certa a fazer. Mas agora não é. Agora a guerra acabou e ele não reconhece que acabou. E a realidade vai devorar esse cara se ele não reconhecer isso. Agora, continuamos nos referindo a isso como a guerra da Ucrânia. Mas a Ucrânia tem surpreendentemente pouco a ver com essa guerra. É uma guerra por procuração entre a OTAN e a Rússia para moldar o que deveria ser a ordem europeia. Deveria ser um sistema hegemônico onde o maior país da Europa, que é a Rússia, não tem voz. A Rússia deve ser expulsa do sistema. É o Mar Negro ou é a Europa onde a Rússia se afirma e tem um papel maior? De qualquer forma, é isso que a Ucrânia se tornou. Tornou-se uma guerra por procuração para duas visões diferentes da Europa. E como qualquer outro procurador, não se destina a decidir por si mesmo. Não há soberania, não há democracia e não há liberdade. Referindo-se à soberania, democracia e liberdade, estes são meramente gritos de guerra, agora para vender a guerra como paz e para vender a narrativa de que não destruímos a Ucrânia na última década. Não, nós temos ajudado. Agora a Ucrânia foi sistematicamente despojada de sua soberania, sua democracia e liberdade desde 2014. E isso só pode ser restaurado aceitando que a Ucrânia não deve ser um campo de batalha entre as grandes potências, que não deve ser um proxy. Para isso, é necessária uma negociação mais ampla.
não apenas um cessar-fogo entre russos e ucranianos, mas uma que busque encontrar um acordo entre a OTAN e a Rússia para evitar que países como a Ucrânia sejam usados dessa forma, ou mesmo no futuro, que outros países na linha de frente ou nas linhas divisórias da Europa, seja a Moldávia, a Geórgia ou outros, sejam usados de forma semelhante como um proxy.